Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos estar resolvendo a questão número 2. A questão número 2 foi um dos alunos que pediu, com certa prioridade. Então, o que a questão número 2 fala, Ela fala o seguinte, se a gente tem, para cada n, para cada n natural, a gente considera a n, como sendo 1 mais 1 sobre n elevado a n, Então, o termo geral da minha sequência é esse, E aí, na letra A, o que ele pede, pra gente mostrar? Pede pra gente mostrar que, se eu tenho A e B reais, positivos, tal que A é maior ou igual a zero, que é menor do que B, Então, ele pede pra gente mostrar uma desigualdade, Então, vamos fazer isso, Então, com efeito, se A e B são números reais, e o A, é maior ou igual a zero e menor do que B, Então, para todo n natural, o que acontece, Então, vai valer essa igualdade aqui, Eu sei que Bn mais 1 menos An mais 1, Isso, é igual... Deixa eu só colocar um pouquinho pra cá, porque a expressão é grande. Isso é igual a Bn mais, Bn menos 1 vezes A mais Bn menos 2 vezes A ao quadrado, mais, enfim, B2A elevado a N menos 2, mais, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso daqui. Vou tentar diminuir para caber, Falta só colocar mais um termo. Que é o termo mais, B vezes AN menos 1 mais AN, que seria B elevado a zero vezes AN, tá bom? Então, eu sei que, se eu pegar essa expressão toda aqui do lado direito e multiplicar, ela por B menos A, eu tenho, eu tenho que vale a igualdade, Essa expressão grandona toda vezes B menos A vai ser igual a B elevado a N mais 1 menos A elevado a N mais 1, Se vocês fizerem esse cálculo, aplicando a distributiva, vocês podem tá demonstrando essa fórmula, tá bom? É só vocês lembrar, por exemplo, que B ao quadrado menos A ao quadrado, eu posso decompor isso, como sendo B mais A que multiplica B menos A. Isso é para caso, o n for igual a 2, tá bom? Então, vocês podem estar provando essa formulinha, ou tá tentando manipular, ela, ver que de fato dá certo, Então, se eu tenho o B menos A multiplicando do lado direito, eu posso passar dividindo. Então, eu posso passar dividindo aqui por B menos A. Então, vale a igualdade, com essa divisão. Só que esse troço aqui do lado, do lado direito, isso é menor do que B elevado a N mais B elevado a N menos 1 vezes B, mais B elevado a N menos 2 vezes B ao quadrado, mais, B ao quadrado vezes B elevado a N menos 2, mais B, que multiplica B elevado a N menos 1, mais B elevado a N. Isso por quê? Por quê? Porque vocês têm que observar o seguinte, a gente sabe que o A
é menor do que o B, né? E eles são positivos. Então, eu sei que esse A é menor do que o B, aí eu só substituir aqui, né? No lugar desse A eu pus o B. Eu sei também que A ao quadrado é menor, né, do que B ao quadrado. Por que que vale isso, né? Se A é menor do que B e eles são todos positivos, né? Então, vale isso, né? Se eu elevar ao quadrado, a desigualdade mantém, né? São números reais positivos, então a desigualdade vai manter. A mesma coisa aqui, né? Isso daqui é menor do que B elevado a n menos 2, né? E por fim, isso daqui é menor do que B elevado a n menos 1, e isso daqui, né, é menor do que B elevado a n. E aí eu fiz só, né, somente as substituições, né? Deixa eu só arrumar aqui. E aí eu só substituí, né, cada A, né, A ao quadrado, A elevado a n menos 2, A elevado a n menos 1, A elevado a n, pelas desigualdades que a gente obteve, né, por fato do que A é maior ou igual a zero, né, e menor do que B, tá bom? E aí, eu sei, né, que quando eu multiplico, né, eu conservo a base, né, e somos expoentes, eu sei que isso é igual a B elevado a n, né, e eu sei que isso daqui é igual a B elevado a n, e eu sei que isso daqui é B elevado a n, e isso daqui é B elevado a n, né, então, eu tô somando o B elevado a n mais uma vezes, né, então, isso daqui é igual a n mais 1, que multiplica B elevado a n, tá bom? E aí a gente, né, prova a desigualdade da letra A, né? Então, o segredo da letra A era né, sabendo essa fórmula, né? O segredo, então, deixa eu só colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês estarem entendendo. Vocês podem estar provando por indução essas coisinhas, né? Depois, se vocês não souberem o que é isso, eu posso estar ajudando também. Então, o segredo era saber isso daí, né? Que B elevado a n mais 1 menos A elevado a n mais 1 é igual a tudo isso, né? É igual a essa expressão, né? Vocês podem verificar, né? Pro n igual a 2, né? E vocês vão obter aquilo lá que eu falei, né? Que B ao quadrado menos A ao quadrado é igual, né, a B mais A, que multiplica B menos A. Depois vocês podem estar fazendo para B ao cubo menos A ao cubo e ver a expressão, né, fatorada, e assim por diante. E estarem, né, tentando, é um dos jeitos de vocês investigarem isso, e estarem tentando deduzir, né, essa formulinha, tá bom? Então, o segredo dessa questão era saber, de fato, essa relação aí, né? Em amarelo, que eu vou estar colocando agora de amarelo. Então, o segredo era isso, né? Tá bom? Então, esse era o segredo. E a questão acaba, na verdade, na linha de cima. Bom, então, vamos fazer, né, a questão letra B. Então, na letra B, o que a gente quer? A gente quer deduzir a seguinte desigualdade, né? A gente quer deduzir, né, que B elevado a n, que multiplica n mais 1 vezes A menos NB é menor do que A elevado a n mais 1, né? Para n maior do que 0, natural, e A e B nos reais, né? Valendo aquela mesma relação. O A é maior ou igual a 0, que é menor do que B, tá bem? Valendo essa relação aqui. Então, vamos deduzir, né? Isso daí. Então,
Então, observe o seguinte, né, que... Então, para todo, né, natural, todo N natural, né, e quaisquer A e B em R, né, nos reais, tais que vale aquela relação, né, tais que o zero é menor ou igual a A, que é menor do que B, né? O que a gente tem? A gente tem pela letra A que B elevado a N mais 1 menos A elevado a N mais 1 dividido por B menos A, né? Pela letra A a gente sabe que isso é menor, né, do que N mais 1 que multiplica B elevado a N, né? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente sabe que... Deixa eu pôr isso daqui pra cá, né? Então, nós sabemos, né, que isso vale, que isso implica, né, que B elevado a N mais 1 menos A elevado a N mais 1, né, é menor do que... Deixa eu tentar coisar espaço aqui. Né, isso é menor do que... Eu vou pegar o B menos A e tá multiplicando esse lado, tá bom? O lado direito. Então, eu vou ter N mais 1 que multiplica B elevado a N, que multiplica B menos A, né? Só passei o B menos A multiplicando o lado direito, tá bom? Então, o que a gente vai obter, né? Então, nós vamos obter o seguinte, né? Nós vamos obter que... né? Deixa eu pôr de cá. Então, nós vamos obter que A elevado, né, a N mais 1 é maior, né, do que BN, B elevado a N mais 1, menos B elevado a N, que multiplica N mais 1 vezes B menos A, né? Eu posso fazer isso porque eu sei o seguinte, né? Eu tô usando o fato, né, de que B menos A é maior do que zero, tá bom? Né? Então, o que acontece, né? Então, eu deixei esse termo desse lado, né? O A elevado a N mais 1 e passei esse termo do outro lado, tá bom? Né? Passei esse termo do outro lado e aí eu resultei, né, nessa desigualdade aí, né? O sinalzinho, a desigualdade, né, inverte. E aí o que acontece, né? E aí isso implica, né, que A elevado a N mais 1 é maior, né? Eu posso colocar o B elevado a N em evidência. Então, eu vou ter, né, B menos N mais 1, que multiplica B menos A. Isso implica, né, que A elevado a N mais 1 é maior do que B elevado a N, né? E aí eu posso estar fazendo a distributiva, né? Eu vou ter, né, menos N vezes B menos NB, né? Menos N vezes menos A é mais NA, né? Deixa eu ver se eu só consigo fazer uma coisa. Deixar isso daqui um pouquinho mais pra lá, porque não vai caber. Certo? Bom, aí continua na multiplicação, né? 1 vezes B, né? Tem o sinal de menos, ainda fica menos B, né? E depois menos 1 que multiplica menos A, fica mais A, né? Então, o que acontece? Então, esse B eu cancelo, né? E aí, o que acontece? O que eu obtenho, né? Que A elevado a N mais 1 é maior, né, do que B elevado a N, que multiplica, né, eu posso colocar o A em evidência nessa expressão, se eu colocar, na verdade o N, né, perdão, o N em evidência eu vou ter A menos B, então fica N
Perdão, A menos B não. Eu posso colocar, na verdade, eu ponho o A em evidência, né? Eu pego esse termo e esse e coloco o A em evidência. Então, eu vou ter, né, N mais 1 vezes A menos NB, né? E era exatamente isso que eu queria, né? Então, esse exercício letra B é basicamente uma manipulação algébrica. É vocês estarem utilizando inicialmente, né, a letra a desigualdade obtida na letra A, né, que é essa daqui. Depois, né, vocês peguem o termo B menos A e multiplica, né, ele aqui à direita. E depois, né, vocês isolem o termo A elevado a N mais 1, tá bom? E aí a desigualdade vai mudar, né, o sinalzinho. E aí depois é só uma manipulação algébrica, né? Depois põe o B elevado a N em evidência nessa expressão aqui, né? E depois faz a distributiva aqui, né? Cancela os termos que tem que cancelar, depois coloca um A em evidência, né? E a questão acaba, né? Então, assim, essa questão mesmo é uma questão mais de manipulação algébrica, tá bom? Não tem nenhum segredo. Eu acho que vocês davam conta de fazer essa questão, tá bom? Então, vamos agora, né, fazer a letra C, né? Então, vamos fazer a letra C. Deixa eu só ver o enunciado, né? A letra C, né, pede pra gente usar, né, A igual, né, a 1 mais 1 dividido por N mais 1 e B igual a 1 mais 1 sobre N. Na letra B, para demonstrar que a sequência AN é crescente, tá bom? Então, a gente tem que usar isso, né, para, né, provar que AN é crescente, né? Tá bom? Então, vamos lá, né? Então, vamos ver, né, como ficaria a solução. Então, inicialmente, note o seguinte, né? Então, como 1 mais 1 dividido por N mais 1 é maior do que 0, né? E menor do que 1 mais 1 sobre N, né? A gente pode, de fato, aplicar a desigualdade, né, da demonstração B para esses casos, né, que o exercício quer. Então, né, qualquer que seja N natural, né, podemos aplicar a desigualdade do item B, né, para esses casos, né, para, né, A igual a 1 mais 1 dividido por N mais 1, né, e B, né, como sendo igual a 1 mais 1 dividido por N. Só que é fácil ver, né, que se o N é natural, então o que acontece, né? Então, né? E porém, é fácil ver que, né, se o N é natural, então, né, nós temos o seguinte. Então, nós temos que 1 mais 1 dividido por N elevado a N, né, vezes
n mais 1, que multiplica 1 mais 1 elevado a n mais 1, menos n. Eu vou ter que passar isso daqui um pouquinho pra cá, porque não vai caber, né? Que multiplica 1 mais 1 dividido por n, né? Isso é menor do que 1 mais 1 sobre n mais 1, né? Elevado a n mais 1, né? O que que eu fiz, né? Eu basicamente substituí, né, a desigualdade que a gente obteve, né, na letra B, pro caso, né, A e B como sendo esses caras aqui. O A como sendo 1 mais 1 dividido por n mais 1, e o B como sendo 1 mais 1 sobre n. Então, é só isso, né? Substituir o A e o B nessa desigualdade do item C, do item B, perdão, né? Que a gente provou. E aí, eu tenho essa expressão aí que eu escrevi, né? Só que isso vale, né? Se somente se 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? Que multiplica. Eu posso fazer a distributiva aqui, né? E tá vendo quanto que vai dar, né? Ou seja, eu posso estar multiplicando, né, o n por 1, não ficaria, né, n mais 1 vezes 1, por exemplo, né, eu posso fazer distributiva só em 2, né, para ficar mais fácil. Então, fica n mais 1 vezes 1, que é n mais 1, né, e fica mais, né, n mais 1 dividido, né, por n mais 1, né, que é 1, né, então fica mais 1, né, e aí, o que eu obteve, né, mais 1, só que aí eu tenho esse outro cara que eu tenho que aplicar a distributiva, né, então fica menos n, que é menos n vezes 1, né? Menos n, que multiplica 1 sobre n, que é menos 1, né? Então, menos 1, que é menor do que 1 mais 1 dividido por n mais 1 elevado a n mais 1, né? Então, o que acontece? Eu posso cortar, né, esse cara com esse n com menos n, o 1 com menos 1. E aí sobra só um 1, né? Então, isso vale, né? Se, somente se 1 mais 1 sobre n elevado a n, que multiplica, né? 1, é a mesma coisa de só deixar o termo, né? Não precisa estar esse vezes 1. Isso é menor do que, né? 1 mais 1 dividido por n mais 1 elevado a n mais 1, né? Só que observe o seguinte, ó, a sequência, quem que é a minha sequência? A sequência não é essa daqui, ó. A n é igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, quem que é esse cara aqui, né? Então, se e somente se, né? Esse cara aqui é o meu AN. E esse daqui, né? Observe que no lugar do N tem um N mais 1, né? Então, esse seria o quê? Seria o AN mais 1, né? E aí, né? Consequentemente, a sequência é crescente, né? Então, consequentemente, né? A sequência AN, né? É crescente, né? Por que essa sequência é crescente? Porque eu mostrei que o AN é menor, né, do que o AN mais 1 para todo o N natural, né?
Ou seja, né, o termo anterior é sempre menor do que o sucessor, né? Por exemplo, se eu pegar a sequência 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, 7, etc. Né? Em que cada entrada vai ser os números naturais, né? Nessa ordem, né? Então, eu sei que o 1 é menor do que o 2 é menor do que o 3 é menor do que o 4, e assim por diante. É uma sequência o quê? Crescente, que cresce, né? Então, né, tá provado aí o item C. Bom, vamos ver então o item D, né? Falta só o D e o E, tá bom? Então, vamos ver, né? Então, no item D, o que ele pede? Ele pede pra gente usar A igual a 1, né? E B igual a 1 mais 1 dividido por 2 vezes N, né? Para demonstrar, né? Então, usar esse fato aqui na letra B, no item B, para demonstrar. Então, para provar, né? Para provar que A índice 2N é menor do que 4. Né? Ou seja, todos os termos da minha sequência, né, que são pares, vão ser menores do que 4, né? Para todo N natural, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso, né? É bem fácil, né? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente precisa observar né? Inicialmente, observe que, né, o termo A, que é 1, né, é maior do que 0, né, e é menor do que 1 mais 1 dividido por 2 vezes N, né? Porque se eu pego 1 e somo mais alguma coisinha, né, vai ser maior do que 1. Né? Então, qualquer que seja... Qualquer que seja N natural, né? Então, né, logo, né, para todo natural N, né, a gente pode aplicar o item B, né? Então, podemos, né, aplicar o item B para, né, o caso A igual a 1, né, e o B igual a 1 mais 1 dividido por 2 elevado a N. Pergunta, né, por que toda hora eu fico verificando, né, se os termos são positivos e o A é sempre menor do que o B? Porque o item, essa formulinha aqui que a gente obteve na letra B, ela só vale sobre essas condições, né? Se o A fosse negativo, essas coisas aqui não iam valer, tá bom? Então, é por isso que toda hora a gente precisa estar verificando se vale as desigualdades, né? Pra gente estar podendo, de fato, estar utilizando a letra B. Então, sendo assim, né? Como? Né? Aí agora eu vou lá, né, na desigualdade do item B, que é essa daqui, né? Eu vou lá e substituo o meu A e o meu B. Então, o que a gente vai obter? Que 1 mais 1 sobre 2 vezes N elevado a N. Isso vai multiplicar o N mais 1, que multiplica 1, menos N, que multiplica 1 mais 1 sobre 2 vezes N. E isso é menor do que 1 elevado a N mais 1. Tá bom? E isso vale, né, se e somente se
1, né? Vamos pôr somente de cá. 1 mais 1 dividido por 2 vezes n elevado a n, que multiplica n mais 1, né? Vezes 1 é n mais 1, menos n. Aí eu já vou aplicar a distributiva aqui, tá bom? Né? Então, menos n vezes 1 é menos n vezes 1 dividido por 2n é menos meio, né? E isso é menor do que 1 elevado a qualquer número, né? Da forma n mais 1, em que n é natural, vai ser 1, né? Então, isso vale, né? Se somente se eu tenho o seguinte, né? Agora eu posso cancelar esse n com esse, né? Menos n. E o 1 menos meio é meio, né? Então, eu tenho 1 mais 1 dividido por 2n elevado a n vezes meio é menor do que 1, né? E aí, o que eu obtenho, né? Eu obtenho, né, que isso vale se e somente se, né, 1 mais 1 dividido por 2n elevado a n é menor, né, do que eu posso pegar esse 2 e tá multiplicando o lado direito. Então, fica menor do que 2, né, porque 1 vezes 2 é 2. E aí, o que eu obtenho? Então, isso vale, né, se e somente se, né, eu posso estar elevando os dois lados, né, ao quadrado, né, porque esses caras são positivos. Então, se eu elevar ao quadrado, né, os dois lados da desigualdade, o que eu tenho? Né? Eu mantenho a desigualdade e eu obtenho, né, que 1 mais 1 dividido por 2n vai estar elevado, né, a 2n, que é n vezes 2, e é menor do que 2 ao quadrado, que é 4, né? Eu só, né, elevei ambos os lados aqui, ó, a 2, tá bom? E aí eu obtive essa desigualdade aqui embaixo. Como os termos são positivos, a desigualdade do meio se mantém, tá bom? Deixa eu só apagar para não poluir. Bom, e aí, né, só que observe o seguinte, né, quem que é esse cara aqui? 2n, no lugar do n lá da nossa sequência, né? Seria o A2n, né? Então, esse é o A2n. A2n é menor do que 4, né? Então, a gente mostrou que vale essa relação, né? Qualquer que seja né, n natural, né? Então, a gente pode concluir que para todo n natural, A2n é menor do que 4, né? Tá bom? Então tá, então, né, provamos então a letra D. Bem fácil também, eu acho que vocês, né, com um pouquinho de esforço, manipulação algébrica, conseguiriam fazer essa questão tranquilamente, né? Bom, e vamos então resolver a última, né, questão, a última letra da questão 2, né, a letra E. O que a letra E pede, né? Pede pra gente usar as partes C e D, né? Então, pede para usar C e D para concluir que o AN, que os termos da minha sequência, né, são sempre menores do que 4, né, para todo N natural. E, né, pede pra gente concluir a partir de C, né, que o limite,
né? Quando n vai para mais infinito, da sequência 1 mais 1 dividido por n elevado a n existe, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, né? Então, nós já sabemos, pelo item D, né, que a 2n é menor do que 4, né? Foi o que a gente acabou de provar, de verificar, né? Que o A2n é menor do que 4, qualquer que seja o n natural. Né? Como, porém, a nossa sequência AN, né? Ela é crescente, que a gente provou, né, no item C. Então, como, porém, a sequência é crescente, né? Disso resulta o seguinte, né? Que para todo K natural, A índice, né, 2K menos 1 é menor do que A 2K, que é menor do que 4, né? Logo, todos os termos da minha sequência, né, ficam menores do que 4, tá bom? E aí a gente prova a primeira parte, né? A gente conclui a primeira parte. Então, vamos escrever isso certinho? Então, ó, então disso resulta, né, também que para todo K nos naturais, né, A2K menos 1, né, ou seja, os termos da minha sequência de índices ímpares, né, são menores do que A2K, né, que é menor do que 4, né, pelo item D. Logo, a n é menor do que 4, qualquer que seja um n natural, né? Tá bom? Então, aí tá provado, né? Tá provado essa observação, né? Agora, né? Então, né, por fim, falta a gente ver o seguinte, falta ver que o limite existe, né? O limite dessa sequência existe. Mas o que acontece? A gente sabe que essa sequência, a n, ela é crescente e limitada superiormente, né? Pelo 4. Então, então a sequência, ela converge, né? Ou seja, ela possui um limite, né? Falar que ela converge é a mesma coisa de falar que o limite da sequência existe, tá bom? Então, né? Então, vamos escrever isso. Então, como a n é crescente e limitada superiormente, né? Por teorema, a n converge, né? Isto é, possui um limite, né? Tá bom? Então, tem esse resultado, né? Que se eu tenho toda a sequência crescente limitada superiormente, converge. Vale a pena estudar esse resultado, a demonstração desse resultado. Então, é isso que a gente está usando, tá bom? E aí, a gente finaliza, então, a questão, né? 2, que foi pedida, tá bom? Por algum aluno aí que eu não lembro o nome agora. Então é isso, pessoal. Bons estudos e semana que vem a gente resolve mais
mais exercícios da lista 1, né? Vou estar verificando quais que foram pedidos, podemos resolver eles na próxima monitoria, tá bom? Um abraço.